Louvado seja Deus, bom dia, povo de Deus. Estamos aqui nesse quadro A Resposta, aqui nesse quadro, o programa A Resposta, né? No quadro Heróis da Fé. Hoje você tá no rádio ainda? Heróis da Fé. Peraí, deixa eu orar, irmão. Irmão, você tá bem? Aí, dá pra saber quem é o herói da fé hoje, né? Hoje estamos aqui com esse quadro especial aqui, Heróis da Fé, com o nosso querido pastor Laércio. Ele que é o nosso Heróis da Fé. Heróis? Eu sou o herói da fé. O herói da fé. Isso. Mas o senhor se sente um herói assim? Como que é esse negócio? Aí eu já nasci herói. Já aquela sensação de cueca por cima da calça? Voando, superpoderes. Meu Deus, é bênção de Deus. Estamos aqui, olha aí, já chegou. É dessa forma, é desse jeito. Gente, vamos. Vai falando aí que eu tô compartilhando. Tem muito compartilhando. mais de Deus para você, tem certeza que vai ser edificante para você. Fica aí, compartilhe agora. Nós vamos estar aqui junto com o pastor Laércio aqui, Heróis da Fé. Tamo junto. Aqui vai ser tudo misto, vai ser tudo junto aqui, um misto, mas você vai conhecer um pouco mais da vida do pastor Laércio. O Marcos Souza já tá ligado lá. O Marcos ele não larga. O pastor Marcos Souza, ele não larga do tablet. Eu acho que a pastora Irene vai falar, bem, oi. É forte, viu? Benção, Homem de Deus, hein? Homem de Deus, hein, pastor Elmar? Olha aí. De divisão mesmo. Ele já veio aqui? O pastor Marco ainda não. Por quê? Não, ele já tá para marcar, ele é um dos próximos. Vai dizer que tá com medo. Não, ele não é medo, É receio. Ele quer esperar mais um pouquinho. Ô, pastor Marcos, faça favor, meu irmão. Quer esperar mais um pouquinho. Eu esperava um pouquinho, meu Deus. Pastor Laércio, nós estamos aqui nessa programação de bênção, vamos já começar a construir. Quero que o senhor, hoje eu quero... O povo quer saber, pastor Laércio. Não, comigo eu falo, eu sou um livro aberto. O povo quer saber. Eu sou um livro de capa preta aberto. Meu Deus. Não é um livro de São Cipriano, né? É o livro... O livro de capa preta. De capa preta. É dessa forma, queridos. O anjo hoje aqui, a coisa tá preta aqui, mas é para a glória de Deus. Estamos aqui juntinhos com você, iniciando essa bênção que vai ser. Compartilha aí, eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Já estamos aqui com a Paloma Reis também junto aqui, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Quem que é a Paloma Reis? Paloma Reis, falando aqui, ó. Saudades. Quem que é a Paloma Reis? Paloma lá do Jardim Icaraí. Não, aí você tá de brincadeira comigo. Mas a Paloma. Saudades do pastor. Você sabe por quê, pastor? Eles estão saudades do pastor Negão. Pastor Negão. É desse jeito aí. Gente, estamos juntinhos com você. Pastor Laércio, como que surgiu o pastor Laércio? O filho único, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, o que é ser um filho único, o que é, qual foi a sua luta, os seus traumas. Abra o coração, pastor Laércio. Ai, pastor amável. O senhor quer saber o quê? Do filho único? Né? De onde o senhor veio? O senhor é campineiro mesmo? Eu não sou natural aqui de Campinas, né? Fui acolhido por essa cidade, mas eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. O senhor é mineiro, pastor Laércio? Sou mineiro. Não vejo que o senhor é daqueles que come quieto. O senhor não é comer muito quieto, não, né? Né? Fazer o quê, né, querido? A gente tem que manter as origens, né? Tem que manter as origens. Belo Horizonte também? Belzonte. Celeiro ali, né? Porque a quadrangular lá é forte, né? Quadrangular lá é assim, se eu tivesse lá, eu tava naquela pegada lá. Tava tranquilo naquela pegada lá. E como que foi? E quanto tempo o senhor morou lá para Belo Horizonte? Eu morei, foi minha infância, né? Até os 9 anos de idade eu morei lá. Uma vida bem sofrida, né, pastor Mar? Porque eu sou filho de mãe solteira. Eu sou filho de mãe solteira. E minha mãe, ela lutou muito para me criar. Dona Efigênia. Dona Efigênia. Que Deus a tenha.
que Deus a tem em bom lugar. Só faltei ouvir. A Lu, ela que gosta disso, ela né? gosta disso. Mas, que Deus a tenha. Ela fala, tirou o catolicismo desse homem, mas o catolicismo não tá saiu dentro dele. Né? Então, e pastor Iomar, assim, uma infância mesmo, né? Menino de rua, sabe, neguinho, barrigudinho, ranhento, rua mesmo. Até mesmo porque... Cinzento, cabelão, sem... Como nós não tínhamos casa, né? Eu morava na casa dos outros. Minha mãe pagava. Eu só fui ter casa depois, assim, com minha mãe, morar com minha mãe, depois dos 10 anos, não, depois dos 15 anos de idade. Porque até então eu morava na casa dos outros. De favor, de aluguel, minha mãe, pagava, né? Pagava pra me morar na casa dos outros, mesmo dos meus familiares. Que minha mãe, assim, uma vida... Minha mãe, inclusive, pastor Irmã... Você não morava com ela, então? Ela... Não morava. Porque minha mãe também morava, às vezes, comigo de favor. Sei. É porque, a verdade de tudo isso, pastor Irmã, é que minha mãe, ela, para me criar, e assim, a situação que teve, minha mãe, ela entrou na prostituição. Meu Deus, conta um pouco dessa história aí. Eu me lembro, assim, que eu era pequeno, né? E tinha uns lugares que eu não podia ficar. Que era assim, né? Eu via aquele movimento, sabe, de homens, aquela situação. Minha mãe sempre me preservou muito. E ela, assim, começou, acho que, gerenciando, que ela era tipo a dona, né, do lugar, gerenciava ali e tal. Mas o negócio, ele é grande, né? Vai descambando toda uma situação aí. Então... Isso em Belo Horizonte. Isso em Belo Horizonte. Eu já fui percebendo isso, né? E ali também eu já fui ficando... Não porque ela me ensinasse, né? Mas o ambiente que eu frequentava, isso aí também já foi me levando aí a ter umas posições. Já foi ficando esperto, já foi ficando... Isso, exatamente. Se posicionar. Isso. E tinha aquela situação, né, que as mulheres falavam, meu namorado, as mulheres bonitas, rapaz. Porque, né, eram bonitas as mulheres. Você que era um namorado? Elas falavam, ele é meu namorado. E eu me sentia. Você sentia... o Laércio DiCaprio. Meu Deus, é forte isso aí. E quando que foi que você identificou a religião? Quando que você começou a partir para o lado de religião, entender que existia um Deus? Bom, religião eu sempre tive, né? Que eu fui criado assim, no catolicismo, né? Não praticante, mas sempre tem aquilo, fazer em nome do Pai, sabe? Aquela situação, ir na missa, até mesmo, pastor Iamar, porque eu ia na missa... Porque lá perto tinha a igreja, lá Sagrado Coração de Jesus, e eles davam lanche. Então eu frequentava ali o catecismo porque eu sabia que tinha a hora do lanche. Meu Deus, e aí ia sustentando. Aí ia sustentando. Também a igreja evangélica também, que eu ia também numa reunião nos lares. Esse negócio de célula já é antigo, ó. Eu ia numa reunião dos lares para crianças, porque eles davam quissuco com pão. E aí a gente molhava o quissuco no pão, o pão no quissuco. E ficava muito gostoso. E eles davam isso e eu ia lá. Aprendi até a cantar um zinho. Pare, eu vou mostrar-lhe o que Cristo fez por mim. Só comia se eu aprendesse a cantar. Aí eu aprendi a cantar. Meu, forte isso aí. E o senhor também, lá na igreja católica, aprendeu bastante coisa lá? O que o senhor pode falar dos ensinamentos lá? Não aprendi nada. Mas comeu. Comeu, comi. Chegou a tomar aquelas hostes lá? Tomar. Não, aquilo tinha, né? A gente tomava tudo, mas ninguém nunca me explicou, né? Porque, na verdade, pastor Emma, a religião, ela não é explicada, é algo que se segue, é hereditário, né? Meu pai foi, minha mãe foi, o pessoal foi, aí o pessoal vai seguindo sem saber o que é o negócio. Só simplesmente ele fala, eu sou católico apostólico romano, né? E eu, no meu caso, eu era católico apostólico romano, mentiroso, safado, sem vergonha. E corintiano. Fiel, né? Católico Apesar romano. que lá em Belo Horizonte eu torcia pro Cruzeiro. Cruzeirense. Olha você errado de novo. Então. Lá é Atlético. Lá é Minha galo. família é toda atleticana. Lá é galo. Mas eu sempre teve um negócio comigo, que aquilo que a maioria segue, eu não consigo ir no que a maioria tá indo. Eu mudo. Minha família, meus primos, todo mundo atleticano. E eu falei, eu vou ser cruzeirense. Negócio de Corinthians aí...
Corinthians é porque é fiel. O senhor não é fiel? O senhor é fiel ou não? Eu sou Ponte Preta. Mas o senhor é fiel ou não? Ponte Preta. Ih, o homem aí tá enrolado o negócio aí, viu? É muito bem, estamos aqui conversando com o pastor Laércio Luiz, ele que lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, sua infância ali sofrida, e vamos continuar aí nessa linha. Quando foi que migrou para Campinas? Já veio de lá para Campinas? Ou Primeiro lugar, quem migra é ave. Mas o senhor tem uma aparência? Tem uma aparência. Senhor de migrante. Grande ave. É do céu. Né? Homem de Deus, homem do céu. Ave do céu. Olha aqui, pastor Irmar. A minha mãe, ela veio primeiro, porque a situação lá estava bem crítica. Né? Uma situação bem difícil. Aquele tempo era bem difícil, viu? E minha mãe veio para cá e começou a trabalhar aqui na cidade de Campinas. E como ela conseguiu se estabilizar aqui, ela foi e me trouxe. Eu me lembro que quando eu saí, ela mandou dinheiro, tá? Ela mandou dinheiro para me trazerem para cá. E nesse dinheiro que ela mandou, aquele tempo, era para comprar roupa, sapato, tudo. Aí comprou sapato para mim. Eu até então eu não tinha sapato. Não tinha, não? Não tinha. Era só aquele chinelinho. Chinelinho, o cimidão. Cimidão. Né? E ela mandou comprar o sapato. Eu me lembro que quem me trouxe, eu calcei o sapato e eu calcei o sapato errado. Um pé para cada lado. O pé esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Aí eu vim parecendo o Bozo. Daquele jeito, andando... Isso, meu andando Deus do o céu. Bozo, com os pés... Eu não sabia calçar sapato. Isso já com quantos anos? Isso eu já estava com 9 para 10 anos. Meu Deus, é forte. Cada um de um lado assim. Cada um de um lado. Eu imagino. Crente que tá abafando e só aprendeu a falar. E aí eu vim, né? Nós viemos aqui para a cidade de Paulínia, aonde eu fui morar num sítio e minha mãe ela morava, né? Um outro sítio era próximo, que depois eu vim saber que também que ali era uma boate. Meu Deus, era benção. Não sei, o senhor E ali eu arrumei um monte de namorada. Mais umas namoradas. Mais namorada. O senhor é tá neguinho, DiCaprio mesmo, neguinho, bonitinho, né? Laércio DiCaprio. Isso, né? Meu Deus, namorador aí, ó. Então. Vocês que querem saber a fama do namorador, é esse aí. E quando que surgiu a oportunidade de você começar, daí com essa bagunça toda, né? Provavelmente é difícil não migrar também. Tá vendo só como migrar de novo? O senhor gosta dele. Eu já lembro do migrar. O senhor ir pro mundo do crime. Como que foi essa saída pro mundo do crime? Como que foi conhecer pessoas? Quando que foi? Foi lá em Paulínia ou aqui em Campinas? Não, então, foi depois, pastor. O negócio ele tem que andar até eu chegar no Evangelho. Eu cheguei ontem, né? Eu vim minha vida mesmo, não tinha isso, que lá em Paulínia, essa situação, a chácara, né? Essa boate, eu fui crescendo ali, estudando, morando ainda na casa dos outros, mas eu tinha aquela situação, eu fazia nome do pai qualquer coisa que parecesse cruz, eu tinha isso, mas eu não tinha uma religião, eu não seguia nada. Mas sempre com o segmento da católica. Sempre com o segmento religioso católico, né? Que se me perguntasse eu era católico, tá? Mas eu não praticava, não ia na igreja, não tinha nada disso. Mas de vez em quando tomava um passe, uma coisa assim, ia no centro, né? Sempre tomava um passe, minha mãe me levava para tomar um passe, essa situação, né? Apesar que eu era um menino, eu era arteiro, né? Por eu ser assim criado sozinho, então eu era bem arteiro. Então essa situação eu sempre, minha mãe levava para tomar um passe, aquelas coisas e vivendo. Então, e nessa vida, pastor Mar, eu fui me envolvendo, né? Porque a vida de boate, de prostituição, ela tem droga, tem toda uma situação, né? Então eu fui, daí dessa linha eu comecei a me envolver. Até o tempo que minha mãe mudou. Saímos de Paulínia e viemos morar na Vila Presidente Castelo Branco, Vila Bela. Aí minha mãe já estava numa condição bem legal. Ela já estava com o meu padrasto, foi o meu finado, o Roque,
né? O Rock, o meu finado. Então eles alugaram uma casa aqui e eu vim morar na Vila Presidente Castelo Branco. Ainda, minha mãe agora ela dirigia uma casa no Jardim, no Itatinga. Muito bem. E aí o Rock conheceu ela nessa... Conheceu ela nessa situação. O Rock era... Gostava do... Gostava. Você teve bastante pai nesse... Você namorador, você chamou muita gente de pai. Então, fazer o quê, né? Você era um menino de muitos pais. Mas o Rock, ele veio mudar, né? Que o Rock, ele selou minha mãe. Ele tirou minha mãe de toda essa condição e foi até o final dos dias dela. Eu me lembro que ela ainda, né? Eu já estava aí com meus 15 anos e elas já estavam aí. Depois dessa situação mudou a história, né? Eles continuaram administrando casa, essas coisas. E minha mãe já começou a me tirar porque eu já estava tendo envolvimento, né? Eu já estava começando a me envolver. Eu já tinha ideia de ser o gerente de uma casa ali no Itatinga, toda a situação. Aí minha mãe começou a me pôr na escola para me estudar toda uma situação, mas eu já estava com... A minha visão já era outra. Eu já não tinha mais uma visão de ser um homem que vencesse através da honestidade. Eu já pensava em ir através da esperteza, que na verdade não é esperteza, é bobeira, né? Já queria se adiantar, já queria... Isso. Porque na Castelo Branco eu já me envolvi com as drogas e já me envolvi no crime. Inclusive a maioria, né, do pessoal do meu tempo de crime, a maioria morreu. Tudo finados. A maioria tudo finado. Porque essa vida não é muito longa, né? É difícil. Não é, e a gente sabe disso, né? Tanto é, pastor Emar, que eu sabia que eu ia morrer logo. Né? Eu já com uns 15, 16 anos, eu já comecei a frequentar a Corró. Já estava nas FEBEM, já indo... O senhor foi para a FEBEM? Não cheguei aí para a FEBEM. Né? Mas os Corrós aqui de Campinas, a gente começou a ter essa frequência, toda essa situação aí. Começamos era eu, né, finado Pelezinho, finado Chacha, finado Tucão, só finado. Só finado, Só hein? finado. E o finado Laércio também, né? E o finado Laércio. Dessa forma mesmo. E quando foi assim o fundo do poço mesmo nessa vida, fala um pouco desse mundo de crime, o que você pode falar do mundo do crime, como você foi se afundando, e o fundo do poço... Porque o crime, pastor Elmar, ele é ilusório, né? Tanto é que com 15, 16 anos eu já comecei a ser preso, mas a gente ia sair, quando a gente saía, a gente era o herói, né? Ali na vila, tal, a gente, aí como é que foi, tal, que você conhecia a gente, toda aquela situação. Para as meninas também, você era herói, aí eu ia no baile, no Puma, ali no Kennedy, nos locais onde ia. Então, quando você ia, você estava ali com a turma do crime, né? Então, você tinha aquele respeito, toda aquela situação, mas a ilusão, né? A droga, o álcool, a ilusão, toda essa situação aí. Então, eu fui indo nessa, e como nós estávamos sendo presos direto... Quando eu completei 18 anos, eu estava no quartel. Eu, finado irmão do pastor Valdomiro, Marião nunca foi do crime, assim, e tal. A gente fumava um baseadinho junto, né? Você já fumou baseado, pastor? Alguns. Meu Deus, tô com esse olho aí, fumar um baseado e dormia. Não, a coisa é imagina o pastor Iomar aqui muito louco, ele dormia. Já assim ele já dorme? Então, eu nunca fui muito bom assim no baseado. Mas gostava de um baseadinho, ficava de um haxixe, gostava de uma coisa assim. Meu Deus, hein? Esse programa é a hora da droga. Então, pastor, olha aqui, ó. Aí foi indo nessa situação, né? E a gente, com esse envolvimento e tal... Eu fui ali chamado no quartel, tive uma boa oportunidade ali no quartel, Capitão Souza Neto. Eu servi na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Só que teve um detalhe, eu já entrei preso.
Aí, que maravilha. O senhor Eu já gosta entrei- também da tal da cadeia, né? Eu já entrei preso, porque eu já estava com uma situação aqui pedido que quando eu completasse 18 anos, a Polícia Civil já queria me pegar, tá? Para atingir a maioridade. Quando eu entro para o quartel, eu já entro com pedido de prisão pela Civil. Só que, como eu me alistei e ali os comandantes viram em mim o potencial, eles não me deixaram ser preso. E aí eles fizeram a punição lá dentro da cadeia. Fizeram a lá punição, do que eu não quartel. podia sair, e iam me enviar ali para mim seguir carreira no Exército e toda essa situação. Mas eu não quis, eu queria o crime, eu queria a rua. Tanto é que, como eu estava preso no quartel ali, chegou um dia ali, eu tinha que fazer guarda, tudo. Aí eu estava de guarda e na vila dos oficiais, dos sargentos e tal, eu fui e peguei um jipe do Exército com a FAO e saí pra rua, roubando. Meu Deus, o senhor deu trabalho mesmo, até pro quartel lá, hein? Dei trabalho até pro quartel. Aí eu saí com o jipe, né, e saí roubando com o FAO, enquadrando com o FAO, e aí depois daquela situação, né, a polícia não podia pegar. Era o tempo ainda era Joaninha, o carro que a gente falava, né, preto e vermelho, Fusca. Eles não podiam pegar porque era uma condução militar. Então eles me perseguindo e chamaram o Exército, para o Exército poder me parar e me dar a voz de A prisão. pastora Neide tá assustada aqui, tá falando, meu Deus! E aí, Também quem aqui tá participando aí? Dá o um salve aí, Robson, Niquinho. Roberto de Jesus. Alessandro Juliana. Que Deus abençoe grandemente vocês, né? Ô, Alessandro, um abraço aí para vocês, viu? A gente fica muito feliz aí com vocês estar participando. O Robson Roberto de Jesus. Deus é bom e misericordioso. O que mais que tá escrito aí? Da nossa misericórdia da nossa vida. Hoje, homens de Deus. É verdade, viu? Maravilha, viu, Robson? Você é de Deus, viu? Neide, meu Deus, ô amor, você acha que eu tô falando muito? Você acha que eu tô. Deus é bom na sua vida. A Simone Pastora de Simone Oliveira. aqui, pastora Simone. Que Isso. história, hein? É verdade, verídica. Pastora Neide, amor grandão. Olha aí. Isso isso aí, hein? Que é isso, hein? Bênção de Deus, né? hein? Então, pastor Elmar, aí né, uma dessa, né, aquela situação toda, aí eu voltei preso de novo, agora preso pelo Exército e com a situação da Civil, tá? Porque como eu estava no Exército e eu fiz a mais situação já agora com o Exército, não teve como eles me segurarem. Dali eu saio e quando eu saio passa aí uns 3, 4 dias e eu já vou preso de novo e vou pro presídio. Inclusive, quando eu saí, eu volto para Castelo Branco, saí do Exército, saí com essa situação toda, eu volto para Castelo Branco, me junto com o Mauro, que hoje é o pastor Mauro, pastor presidente da Igreja Evangélica Glória da Segunda Casa. Tá? Deus é bom também na sua vida, viu, Mauro? Me junto com o pastor Mauro e nós vamos aí fazer uns assaltos aí, e nesse assalto nós acabamos preso, e aí eu vou preso com 19 anos, eu entro preso, com eu e o Mauro, que o Mauro sai com 1 ano e 4 meses, ele saiu, e eu fiquei nessa bronca, eu fiquei 5 anos. Eu fui sair com 24 anos, na primeira vez eu já fiquei 5 anos preso. Meu Deus, já logo de cara. Já logo de cara, o juiz Vladimir Valer, que nesse tempo era o carrasco, né? Caiu na 3ª vara criminal e ele me aplicou uma medida de segurança. Nós fomos condenados, todos nós estávamos juntos, fomos condenados a 5 anos e 4 meses. Como nós éramos primário, nós sairíamos com 1 ano e 4 meses, tá? Já estava puxando uns dias, mas só que no meu caso, ele aplicou uma medida de segurança de 2 anos. E essa medida de segurança não me deixava sair, porque tinha que passar pelo psiquiatra e o psicólogo. E aí o negócio não andava, porque eles não me liberavam, eles falavam que eu era louco. E como é que você enganou a pastora Neide nessa daí, A pastora Neide, ela vai entrar na história bem pra frente. Bem para frente. Bem para frente, que essa parte aqui, a pastora Neide ainda, né? Pastora Neide, eu já conhecia ela, a Neide. Eu conhecia ela
na Castelo Branco, porque ela tinha uma colega que morava na frente da minha casa, da casa da minha mãe, a Cidinha. E eu sempre via, e a pastora Neide, a Neide, eu a via, e ela era assim, como até hoje, né, muito formosa mesmo. E eu me lembro que ela tinha uma bicicleta, uma Caloi 10. E eu via ela e eu falava para ela, poxa, que vitamina, hein? Né? Vitamina A, B, C, tá? E eu brincava com ela, Neidoca, pipoca, mas ela não me dava bola, não. Mal sabia ela que eu seria o negrão da vida dela. Nunca te deu bola? Seria o pai dos filhos dela. Na Caloi 10 ali. Na Caloi 10, porque, né, até mesmo o nível dela era mais do que o meu. Você era favela. Eu era pique favela. Meu nível era outro nível, né? Então as minas que eu tinha eram um outro nível de mim, não o nível dela. E ela sempre foi uma pessoa. Você já mexia porque não tinha nada que perder mesmo? Vai que cola, né? Vai que cola, né? E ela dava aquele sorriso lindo, né? E eu até ia cantar pra ela, mas como é linda e tem cadência no andar. E nessa época, o senhor acha que o senhor era um bonito, mais ou menos? Pastor Elmar, essa fase minha, eu já não, porque eu estava só pro crime, eu não estava para situações. Já não tinha beleza? Já, eu não tinha situação. A minha visão era só uma coisa, né? A minha visão não envolvia, era apavorar mesmo, era apavorar, era... Assustar, era ganhar pela intimidando as pessoas. Era isso aí. Era ali o finado. Poxa. Na escola só dava dor de cabeça. Na escola só dor de cabeça. Na escola os professores faziam de tudo para me ajudar. Mas eu não. Eu era da turma. Eu era da turma do fundão, né? O povo do fundo. O povo do fundo. Tá? Inclusive aquela situação, né? Cola. Eu não fazia cola. Eu mandava, eu já tomava a prova de quem fazia mesmo. Porque, por exemplo, você estudava, né? E você era um cara estudando. Põe o óculos, você era um nerd. Tá? E eu sou malandrão. Então, eu chegava em você e falava assim, ó, seguinte, faz sua prova e não põe nome. Meu Deus, hein? Tá? Porque o que eu ia fazer? Depois que você terminar a sua prova, eu ia pegar a sua prova, ia te dar a minha e ia pôr meu nome na sua prova. E houve uma situação muito interessante, pastor Mar, que eu fiz isso na aula de português com o professor Mariano. Quem é do tempo lembra, professor Mariano aqui da escola ali da Castelo Branco. E o professor Mariano, ele sabia que eu não estudava. E ele pegou minha prova com o meu nome e a prova estava muito bem feita, tirou nota 10. Aí ele me chamou na frente da casa e falou, Laércio, ele tinha um óculos, um fundo de garrafa, ele falou, essa prova é sua, você que fez? Eu falei, lógico! O que você acha? Por quê? Por quê, não? Ele falou, faz o seguinte, eu vou fazer 4 perguntas aqui, você vai responder na lousa. 4 perguntas que tá na prova e você vai responder na lousa essas perguntas. Aí a casa caiu. Aí sabe, eu fiquei com dor de... Eu falei, não, hoje não, pastor Maria. Eu tô com muita dor de cabeça. E o professor Maria falou, não, você vai falar, não, eu tô com muita dor de cabeça, não tô aguentando. Inclusive, eu vou embora. E fui embora. Fui. Saí, nesse tempo era a Lourdes, ela era a... Como que é a pessoa que toma conta ali na escola? Inspetora, né? E o pessoal não podia sair, mas eu saí, a pessoa não pode sair. Eu fui, pulei o muro e fui embora. Era perto da minha casa. E as perguntas? Não respondi. E depois, no outro dia, eu voltei e fui no cara lá. Falei, você me caguetou, né? Ficou bravo. Inclusive, aí, né? E nessa prova, o professor Mariano não me deu nota. Ele desconfiou. Que a sua dor de cabeça era... Isso. O pastor André tá assistindo. Eita, meu. Olha quem tá aí, ó. Suganuma! Né? É desse jeito, ô Silvia, Suganuma. Eu gosto desse pessoal. E, inclusive ali o Suganuma, eu vejo sempre ali no ITQ, sabe? Uma pessoa assim, poxa, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, viu? Então, pastor, aí você vê, eu não terminei os meus estudos. A pastora Simone tá amando ouvir essa história incrível. Eu não terminei os meus estudos, né?
e incompleto, mas o interessante, pastor Mar, que sempre teve, as pessoas sempre quiseram, você vê, no exército quiseram me dar chance, na escola, até mesmo agora, quando eu não estava, quando eu fiz até o segundo, e no meio do ano, quando eu não tinha mais jeito disso, o professor falou lá, só vem para você terminar os seus estudos, mas eu não consegui, tanto é que aí eu já estava, né, sendo preso de novo, porque eu já estava no crime. E eu ia muito louco para a escola, né? Geralmente as pessoas já olham para essas pessoas, se identifica e quer ajudar, né? E quer ajudar. Vê um potencial, né, pastor? É o que nós fazemos hoje, né? Por detrás daquele malandrinho existe um ser humano ali que sofre e todo mundo vê o sofrimento dele. Exatamente. E de vez em quando manifesta o sofrimento, a luta, o pedido de socorro. Exatamente. Lá no fundo tem um pedido de socorro. Isso. E como que foi? Continua essa história aí. Tá afundando, né? Tá afundando. A tendência é cada vez afundar mais, né? A tendência é afundar mais, daí eu já me envolvo mesmo, né, com as drogas. E não consegue ver assim uma saída, não consegue ver uma morte. Não, porque a minha visão, pastor Mar, é que eu ia morrer cedo. A minha visão é que eu sabia que eu estava num caminho de morte. Tanto né, que você vê, essa passagem aqui, ó, eu ainda não tinha ido esse tempo, esses 5 anos ainda, eu não tinha puxado esses 5 anos ainda. Vem nesse rolo aí que depois é quando eu vou para esses 5 anos. Fora, antes desses 5 anos, eu conheci o Andrezinho. Tá? Andrezinho da VR. Isso, só que o que acontece, até mesmo você vê, nós não se conhecemos nesse tempo. Porque eu não tive adolescência. A minha juventude eu já comecei a vir preso. Quando eu vou na minha adolescência eu já estou preso. Na minha juventude, eu passo a juventude preso. Porque até mesmo ir lá na Fortaleza, pegar droga, essa situação, eu via o André às vezes passando toda essa situação, a gente não teve esse contato, por quê? É o tempo que eu fiquei preso, que eu fiquei dos 19 aos 24 anos preso, ali no presídio do São Bernardo. Vulgo Caldeirão do Diabo. Já com a matrícula? Já, não, porque o São Bernardo não tinha matrícula. São Bernardo era presídio, né? Ele não era penitenciária. O pessoal de Campinas começou a pegar matrícula quando no São Bernardo, ali começou a mandar do São Bernardo para o sistema penitenciário. Tanto é que a minha matrícula, eu fui pegar 38.636. É uma pessoal que começou a pegar matrícula 38. Quem saiu do São Bernardo, quem já estava de Campinas em outras penitenciárias do estado, são matrículas anteriores, né? Mas quando começou uma leva aí para as penitenciárias do São Bernardo, até mesmo porque estava uma mortandade muito grande lá dentro, né, parceiro? O pessoal matava mesmo, era uma situação assim muito... Uma época complicada, difícil. Muito difícil mesmo. Era a época do Artênis, né? Tanto é que a visita, não tinha visita assim, a visita era na gradinha, tipo Estados Unidos. O contato da gente com a pessoa era o dedinho, colocar o dedinho através da grade para ter um contato com a pessoa. Essa era íntima. Essa era íntima. Meu Deus, hein? Então era ali, era revista, né, tudo mais. Se a gente quisesse ver uma situação, uma goela, tinha que ver no gibizinho da Mônica. A pergunta que não quer calar, professor Lars. Você vai falar a Mônica, sabe a Mônica? A Mônica. A Mônica, quando ela me via no vestidinho vermelho. De bolinha. Não, dá licença, é a Luluzinha, né? Ó, a Mônica, ela, com o vestidinho, a goela que via era essa, né? Que ela levanta aí a calcinha dela, que era a calcinha de criança, né? Com franjinha, a calcinha da moto. O que a gente via de mulher era aquilo. Meu Deus, então o senhor tomou banho pra Mônica. Meu Deus! É forte. Isso é pedofilia, Mônica? Meu Deus! Até mesmo que você vê, né? Pedofilia, né? Tem uma linha aí que o pessoal aí era brabo mesmo o negócio, viu? Tanto é, pastor Iomar, que daí o que havia, essa situação que falam do presídio, né? Da pessoa fazer o homem de mulher, ela vem dessa linha, porque não tinha esse tipo de visita. Então, por exemplo, a pergunta que não quer calar. Bonito ali virava mulher. O senhor teve problema com o homossexualismo? Meu Deus! É forte!
Como que o outro falou, meu Deus? Como que o outro... Não! Viado! Pastor Mar, esse eu nunca tive, até mesmo que a linha que a gente foi pegando, essa linha, né, de homem, de brabo, de intimidador, toda essa situação aí, né, a gente não entrava nessa Acabou situação, né? minha bateria, mas... Meu Deus, é forte. Não quer dizer que, né? Né? Eu nunca sentei, né? Essa parte, né? Tem o ativo, o passivo, tem a situação Tem que eles todo esse falam, negócio, né? né? Tem- Mas ali, naquele tempo ali... Caiu na rede. Vamos mudar de assunto. Continua aí, não complica não, porque senão depois os irmãos vão ficar... Vamos ficar olhando Ô, assim, Rubem, né? como que tá a participação aí, Rubem? Fala aí, Rubem, pra dar uma... É forte. Pegar uma aguinha. Né? Meu Deus, o pessoal está participando aqui. Pastora Sônia Carvalho acabou de chegar aqui na transmissão. Nossa pastora, pastora Sônia, Deus abençoe. Primeira dama. Assistindo. O Everton Cavalcante aqui. O Everton... Batista da Silva. O Miltinho, o Evo Cavalcante. Você sabe quem que é o Evo Cavalcante, né? O Evo Cavalcante era um usuário de drogas, a qual nós conhecemos. Lembra o louco que nós levamos lá na chácara e batizei ele? Com cabelo assim, todo. É ele. Hoje é pregador da palavra. Doido. Pensa num cara doido, eu já fui e já batizei. É forte. Pregador da palavra. Sabe por quê, pastor Irmão? Porque o que fizeram pra mim, eu faço pros outros. Quem mais, Rubem? O Rubem tá falando ali, deixa ele concluir. Silvia Suganuma falou: estou aqui assistindo essa história incrível. Simone Oliveira, a pastora Elisete Domenes, também assistindo a gente. Pastora Andréia, esposa do pastor Valdeir. Pastora Andréia, Deus Ô, pastora abençoe. Andréia é tutora minha, pastora Pastora Andréia. Simone, sim. Deus Ô, esse abençoe. pessoal é tudo pastor mesmo, esse pessoal aí é demais, cara. Isso aí. Iago Alexandre, o pessoal está assistindo aqui. Anderson Cardoso acabou de entrar. É isso aí. Maravilha. E aí? Anderson Cardoso foi o que veio com a equipe do Global Week aqui no sábado à tarde ministrar a respeito de cura. Cura. Ô, maravilha, viu? A gente quer ver esse pessoal aqui, viu? Né? A gente quer ver esse pessoal aqui. O que o Everton falou aí, Rubem? Ô pastor, glória, verdade, pastor, te amo, você é especial. O Everton, eu levei eles, né, pro aeroporto aqui, sabe? Porque se o Everton não tivesse, estava aqui com nós hoje, pastor. É mesmo? Tava Precisa aqui, ver. firme com a gente. Inclusive, faz uma agenda aí, ó, nós vamos pregar aí, levar a palavra aí nesse seu estado aí, e eu tenho visto aí os links. Pô, cara, você tá superando a expectativa, hein? Deus é grande na tua vida, viu? Tamo junto e embolado. Tá de brincadeira, hein? O Murtinho tá de kkk aí. Ó, tá escuro aqui, não vejo vocês, é só o áudio. Eita, meu Deus. Ele se identificou contigo, o negócio de tatinho. aí, né? Miltinho é o homem de Beverly Hills, Beverly né? Hills. Vamos fazer uma entrevista com o Miltinho e eu quero que o senhor pergunte se ele teve problema com homossexualismo, pastor Yamar. Porque, aquela balançadinha Murtinho dele... Tem jeito de que Vem. teve problemas, hein? Teve problema seríssimo aí na infância. Meu Deus! Ô, pastor Andréia, dá um salve aí no pastor Valdeir, né? Pastor Valdeir. Sabe como pastor Valdeir? Pastor Valdeir é o seguinte, eu estava numa igreja Já tá pulando tua história. quadrangular, né? Numa quadrangular. Tá saindo da história, tá mudando. Já tá numa quadrangular, só que é o que nós fazemos aqui hoje, discipulado, né, pastor? E eu passei com o olho inchado. E o pastor Valdeir me viu e falou: ô, Léo, o que tá acontecendo que você tá com o olho inchado? Eu falei: pastor, é que eu briguei aí, eu tava lá no posto, eu briguei com a polícia civil lá, briguei nada, eu apanhei, né? Briguei com a polícia lá, com a guarda municipal. Sabe aquele negócio que você passa pagando? O negócio é, né? E aí eu pagando, os guardas: o que tá olhando, negócio? Tá olhando o quê, meu? E eu já não tava legal, os caras vieram e me puseram na viatura, me deram um couro e soltaram. E o pastor Valdeir viu isso, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: e ele era polícia, né? Ele falou: os caras não podem fazer isso e tal, mas... Ele falou: vai lá na igreja. E eu fui lá e ele começou a me discipular, sabe? Começou: o seu pastor tá cuidando de você, tá assim e tal. Eu falei: não. Seu pastor sabe disso? Eu falei: não sabe.
Ele falou, não, vamos aqui, e começou a me discipular. Daí eu fui ficar na igreja com ele, sabe? Pensa num cara chato. Chato, né? Chato. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pastor, mas olha, pastorzão, hein? foi aquele, eu precisava daquilo, sabe? Aquilo ali que me fez e me transformou. Porque às vezes eu não queria ir. Às vezes eu estava invocado, falei, dá licença, cara, esse polícia aí, esse sargentão aí, que, sabe? Mas, ele era pastor e polícia. Pastor e polícia, né? E eu não aguentava, cara. E às vezes eu chegava, pô, mó luta. Eu morava aqui, morava no DIC, né? E eu ia pra igreja lá no Planalto, às vezes a pé. E chegava, ele olhava pro relógio, pô, tá atrasado. Eu falei, esse cara tá tirando, né? Mas, ó, foi isso que mudou a minha história. Continuemos. E aí foi afundando. Foi afundando. E fala um pouco dessa vida. Aí vai entrando pro álcool. Chegou a tomar... Porque depois dos 5 anos, pastor Elmar, eu vi muita coisa. Nessa época ainda não conhecia a pastora Neide. Não conhecia, tá? Não conhecia, porque esses 5 anos que eu fiquei no São Bernardo, tá? Depois disso, eu fui transferido para outras penitenciárias, tá? E nessas outras penitenciárias aí, né, que a gente foi transmitido para o interior, Itirapina, né? Ficava um tempinho fora, mas mais dentro da cadeia. Não, ainda foi essa sequência ainda. IPA de Bauru, né? Depois. E aí eu saí, tá? E dentro da cadeia, o interessante, pastor, que eu fazia uma oração ali e eu falava que eu era o meu autossuficiente. Eu sempre procurei ajudar as pessoas, sempre procurei, inclusive ali eu fazia recursos, sabe? Eu sempre li muito sobre leis, sobre isso. Eu conseguia fazer recurso, pedidos, tal, e tá intercedendo ali. Tem um pessoal que conheceu a gente aí, sabe que nós fazíamos ali um trabalho com um tipo advogado dentro do presídio, né, recorrendo ali para os presos, por causa de visita, maltrato, tal, essa situação. Mas isso foi, quando eu saí, eu já saí pro crime de novo, né? Tanto é que eu saí, depois eu fiquei preso mais 2 anos. Depois disso é que eu começo a conhecer a Neide, que começa a ter uma mudança na minha vida. Já começou se interessar por outros tipos de pessoas. Mas até acertando, né, um pouco disso, eu era alcoólatra, eu me tornei um alcoólatra, porque aí eu parei, depois de um tempo eu não queria mais ser preso, então eu tinha que parar com o crime, e eu me tornei um alcoólatra. Fala um pouco dessa fase aí, chegou para as casas de recuperação. Então, a fase minha de alcoolismo, ela pegou muito, né, porque eu já tinha tendência. Na verdade, quando eu roubava é porque eu bebia. Já estava namorando. Já. Tá? Quando eu roubava, é porque quando eu bebia, quando eu fazia isso, eu ficava, né? Eu saía de mim. E depois, quando eu entro em outra parte, eu já começo a beber. E aí eu comecei a me entregar ao alcoolismo. Aí eu bebia metanol. Porque o álcool, a pinga não me fazia efeito. No tempo eu virei indigente, eu fui pra rua. É mesmo? Eu comecei a morar na rua. Eu saí da minha casa. Nessa aí já tinha o seu primeiro filho? Já, eu tinha os filhos fora do casamento. Filhos, porque a minha visão era o seguinte, pastor, eu precisava deixar semente. Eu sabia que eu ia morrer, então eu não podia, eu tinha que deixar semente. Então eu tinha relacionamentos e eu tinha filhos não para cuidar deles, mas para que não morresse a minha história. Então, né? E quantas sementes você deixou por aí? Ficou umas sementes aí, né, pastor? Ficou algumas aí. Ficou algumas. Hoje, né, eu tenho a minha filha, né, que eu tenho contato, inclusive faz dia que eu não a vejo, faz tempo mesmo. Tenho um filho também, que são tudo fora, né, desse meu relacionamento. E ficou as consequências desse aí. O fato, pastor, é que eu me tornei um alcoólatra, e o alcoólatra, ele não tem limites, né? Então eu saí de casa, minha mãe, por regras, e eu era problema dentro de casa. Chegou a frequentar o AA? Cheguei a frequentar o Alcoólatras Anônimo, né? Esse tempo, quando eu fui para o Alcoólatras Anônimo, eu já estava com a Neide.
Porque fora isso eu não estava. Eu estava na rua porque eu me tornei um problema dentro de casa. Sei. Eu comecei a roubar as coisas dentro de casa, né? Da minha mãe, do meu padrasto. Inclusive teve uma situação muito chata em que o meu padrasto não me queria mais dentro de casa. Ah, mas também eu já não queria, eu que estou de fora Então, já não queria. Exatamente, meu padrasto não queria dentro de casa e teve uma situação lá que eu fui pegar um cigarro, um negócio dele, ele não quis me dar, eu agredi ele, minha mãe veio, eu agredi minha mãe também. Você chegou lá... Cheguei, catei os dois e saí de casa. Aí desse tempo que eu fiz isso, eu saí e fui pra rua, fui morar na rua. E aí morando ali na rua, né, bebendo, morando ali na boca do lixo ali, né? Então virei aquele traficantinho ali que pega uma bala e faz uma trouxinha de maconha virar duas, aí vende aquele pedacinho e vira traficante, né? Traficando a nossa, né? Traficantinho de... Isso, traficantinho. Aí vendia, né? Passava daqui a pouco tomava dele que eu fumava, queria fumar de novo, me dá aqui. Que... Então, e a situação, né? E ali com as mulheres, cheguei a morar ali naquelas pensão, mas eu fui caindo, né? Fui caindo a tal ponto que eu cheguei a ficar pedindo, os caras do bar ali não deixavam eu entrar no bar. Porque eu ficava indigesto, uma pessoa indigesta. Cara inchada, cara inchada, ralado aqui assim. O cara falava assim... Porque rala só ralado, aqui. Rala só aqui, né? E eles não deixavam eu entrar no bar. Por exemplo, o cara me dava pinga, né? Falava, mas bebe, põe no copo descartável pra mim sair andando, bebendo a pinga. E foi esse tempo aí que o mais fundo de poço que eu caí. E tinha um pessoal evangelizando a rua, inclusive o Oriovaldo Negão. Oriovaldo, que foi um colega meu, conhecido meu de tempo de baile, quando eu estava bem, ele me viu e ele me pegou, falou se eu queria uma ajuda. Ele foi... Não, esse tempo eu já estava com a Neide. Esse tempo eu já estava... Mas eu dei muito trabalho para a Neide. Muito trabalho mesmo por causa disso, né? Por causa de bebida. Porque eu bebia muito mesmo. E ele foi em casa, nós já morávamos no DIC, no apartamento, e viu essa situação. E aí me levou para uma clínica me levou para a clínica aqui no Desafio Jovem Eliasib, quando estava começando, o pastor Valdomiro. Só que o pastor Valdomiro já me conhecia. E o pastor Valdomiro falou, não adianta lá ficar aqui, que eu estou começando o trabalho aqui, ele vai atrapalhar aqui, porque já conhece, ele vai ficar em Campinas, e me levaram lá para Jacareí. E lá começou a transformação. Foi lá que eu conheci Jesus. Porque lá eles falaram, né? Cheguei lá, aquela situação, os crentes orando, gritando. Você já estava casado nessa época? Não era casado, eu era amigado. Porque amigado com fé. Amigado com fé. Casado é. Então, não deu certo, junta os trapos e vai embora, né? E essa era a situação que eu vivia. E aí eu vou para essa clínica e lá eu tenho um encontro com Deus. Lá muda a história. E ainda não tinha os filhos ainda? Já tinha a Neila e o Fagner. E o Fagner. Neila e Fagner passaram um mau momento. Fagner, principalmente, seu mais velho, né? Passou um mau momento comigo. Teve que enfrentar tudo. Ele passou todo esse momento difícil. Aí depois já veio... Pega uma água lá, por favor, Rubem. Já veio mais cadeia. Aí eu tive... Porque aí eu comecei a acertar a minha vida, né? Mas só que eu ainda tive umas canas ainda, tive uma situação. Depois passou de eu convertido e tudo, eu estava na igreja, eu fui preso. A primeira igreja mesmo foi a igreja quadrangular? Como que foi? Não, quando eu saí da clínica, que eu saí da casa de recuperação, e a casa de recuperação, o sistema dela é a assembleia, né? É, o sistema assembleia. Tá? Mas aí eu saí da clínica procurando uma igreja. E fui para Batista, fui na Chama Divina, tal, mas eu fui me identificar mesmo na quadrangular com o pastor Edivaldo Moraes. Pastor Edivaldo Moraes, que era Nessa carteiro. Época você veio pro DIC? Isso, ali no DIC. Aí, pastor Edivaldo que é o nosso pastor, né? Que é o nosso pastor, papai. O pastor também, papai. Aí surgiu... Aí
Lembro dele te batizando, magrinho, né? Isso, fininho. Edivaldo fininho, as fotos fininhas, magrinho. Né? A igreja ali, quando nós começamos, cabia, acho que 20, se muito, 30 pessoas. Né? Com o pastor Edivaldo, e ele investindo na minha vida. O pastor Edivaldo foi homem de Deus mesmo na minha vida. É que chega um momento, né, que você... Que viu mesmo o potencial e estava investindo mesmo. Exatamente. Ele foi ali para martelar mesmo aquela pedra bruta, que as pessoas às vezes não vê, né? Porque, na verdade, eu era uma pessoa que não... Eu era um estorvo, né? Na vida da Neide. O senhor trabalhou muito tempo de escrevendo, né? O de letra. Isso, dali que eu começo, né? Deus me deu sempre a habilidade, né? De desenhos, que o desenho já vem lá de trás, né? Do cárcere eu já fazia desenho pro pessoal, desenhei muito dentro da cadeia, sabe? Desenhava Jesus. Eu gostava de desenhar Jesus. Na cela mesmo que eu mostrava, tinha um Jesus lá que eu desenhei. Né? E falar nisso, tem o Jesus de capuz, né? O Jesus de capuz. André Luiz Laurindo. Vai cantar, vamos trazer ele aqui para ele cantar esse rap aí. Jesus de capuz. Outrora. André, e o André a gente foi se ver dentro do presídio. Dentro do segundo DP. Ali eu fui ter um contato com o André. E o André ali, ele conta a história que eles estavam... Nessa época nós não nos conhecíamos ainda. Não. Nessa época... O André fala que eles estavam querendo me catar lá, que eles acharam que eu estava estranho lá. Meu Deus. E aí, pastor Lars, aí vem o DIC, depois você foi para o aeroporto. Fiquei um bom tempo ali no DIC, na igreja, né? Na igreja, pastor Emar, ali do DIC, eu fui fazer o Instituto Teológico Quadrangular. Porque eu tinha que estar numa igreja que funcionasse todo dia, porque a igreja funcionava domingo, terça e sexta. Só que eu tinha aberto segunda, quarta e quinta e sábado. Nesses dias eu caía. Aí o Instituto Teológico para mim, eu não fui para ser pastor, não fui para aprender, eu fui porque eu precisava. Eu vi que quando eu estava na igreja, eu tinha força para resistir. Quando eu saía, eu não tinha. Então eu precisava estar numa igreja o dia todo, ou sempre, todos os dias. Então eu fui fazer Instituto Teológico para mim ter um lugar para ir todo dia à noite. Tanto é que na metade do ano eu desviei. O primeiro contato que eu tive com o senhor foi quando eu estava no salão lá e o senhor foi fazer uma... Ticão levou... Eu precisava fazer uma... Finado Ticão. Isso. Eu precisava fazer uma faixa, precisava fazer um banner. Isso. Do salão. E o Ticão levou, sei lá, falou, tem um amigo meu aqui que faz. Exatamente. Aí o senhor fez lá muito bem, tudo cheio de fluorescente. Uma tinta fluorescente. Não, foi meu primeiro contato. Eu sempre fui criativo. Eu sempre fui muito criativo. Né? E você vê, né? Aí a gente desse contato, mas não tinha essa, porque também eu sempre fui muito reservado. Eu acho que por essa fase minha que eu passei no cárcere, porque, pastor Emar, eu não tive como uma juventude. Eu tive que virar, que me tornar homem ali, porque o presídio não admitia criança, eu ter atitude de criança ali, né? Então eu tive que uma maturidade ali forçada. Então eu me tornei uma pessoa muito introspectiva. Muito bem. O senhor trabalhou uma época com o Luiz Carlos Pinto. Então, esse tempo ali, quando eu começo a fazer Instituto Teológico, eu comecei a ser inserido com pastores. Pastor Ivan, pastor Carlinhos, Carlos Gama, né? Pastor Francisco, que a esposa dele faleceu esse tempo. Pastor Francisco Barbosa. Até mesmo que um dos pastores que foi essencial na minha vida foi o pastor Francisco Souza, que eu estava um dia no ponto de ônibus, vários participaram, né? No ponto de ônibus lá fumando um baseado, ele passou indo para a cidade e ele me viu, eu tive que dar um desbaratino no baseado, e ele falou, vamos lá, eu tô indo para onde você está indo? Eu falei, tô indo para a cidade. Ele falou, vamos, eu te levo. Eu falei, que cara é? Será que é gay querendo me levar para... né?
E aí eu entrei dentro do carro e um louvor do Kadosh. Kadosh. Isso. E bom é estar te seguindo com compromisso com Cristo. E ele foi conversando comigo e tal, e eu muito louco, escutando aquela música e tal, e esse cara, ele numa caravan, pastor Francisco, né, ele falando de Jesus, tá? E eu, dá licença, esse cara vem, né? Mas ele plantou uma semente que foi tremenda, viu? Foi tremendo. Por isso, pastor Elmar, que a pessoa hoje, né, se a pessoa ela ser o que Deus quer que ela seja na vida da pessoa, vai florescer, e não ser o que ela quer. Porque tem gente que não acredita, tem gente que já, não vai dar, por exemplo, se a pessoa dá mancada, a pessoa já elimina a pessoa. Elimina, já. Né? Isso é o julgamento do irmão, né? O julgamento tem que ser como o julgamento do pai. Do pai. O pai, ele vai, por isso não vai falar, o cara vai preso, a mãe vai lá. Lógico, a mãe, o pai, a família vai estar com o cara. Mas o cara vai mudar. Então, tem mudança. Então, você vê, essa situação, aí eu comecei o Instituto Teológico, desviei no Instituto Teológico, voltei para o crime, tá? Fazendo Instituto Teológico. O pessoal do Instituto Teológico ficou em orando, pastora Márcia, a Neide. Depois que você faz teologia, você volta pro crime ainda. Volto. Aí já volta teólogo. Até crime. Mesmo, porque o caso é o seguinte, para mim, esse negócio de crente era alguma coisa que eles estavam colocando para mim. Porque não é o que eu queria. Eu queria aprender a beber. Eu já estava preso, já sabia beber, eu conseguia beber agora uma cerveja, conseguia fumar só um cigarro, conseguia fumar um baseado. Eu não queria largar a mão da vida do sereno. Você queria diminuir. Eu queria diminuir. Você não queria ser o viciadão. Não, e eu não queria ser pastor. Não queria, não? Não. Porque se eu fosse pastor, eu ia ter que parar de fazer tudo que eu gostava. Aí fica complicado. Mas o povo via potencial em você. O povo via potencial. Tanto é que você vê, eu desviei, tal, e eles fizeram, e eles deixaram eu voltar para o Instituto Teológico. Eles me aceitaram de novo para me terminar o Instituto Teológico. Mesmo sabendo que eu tinha desviado. Agora tem gente, pastor Omar, que não aceita isso. Se a pessoa faz, eles quebram o cara. Eles tiram o cara e jogam o cara no lamaçal. Não acredita no potencial da pessoa. Por isso que nós estamos aqui. Eu acredito. Eu sei que a pessoa, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É forte isso aí, viu, pastor? E o detalhe, pastor Omar, que eu falo, eu era ladrão. Tá? Agora, depois, quando eu entro na igreja, quando eu vejo que Deus, o chamado do Senhor na minha vida, eu deixo de ser ladrão. Tanto é que hoje na igreja, eu invisto na igreja. Hoje nós temos uma igreja abençoada aqui, a qual, eu sou o irmão mais velho, eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela nos dá uma condição de trabalhar, mas eu invisto na igreja, eu não invisto em causa própria. Essa primeira passagem sua na igreja, né? Depois vem a queda, vai pro presídio. O senhor acredita que o senhor era crente nessa época, estava firme ali? Ou você acha que a conversão mesmo veio depois? A conversão, pastor, ela foi uma sequência, né? É uma sequência. Tem gente que acha que o negócio acontece, não é. No meu caso, não. Eu fui me convertendo. As coisas comigo foi acontecendo. Telefone chato, né, Rubem? Mas tá bom. Foi acontecendo. E o auge mesmo da sua conversão, quando você caiu em si e falou assim, não, agora realmente eu tô... Não, as coisas foram acontecendo também, pastor Mar. Eu não premeditei nada. Mas só que eu fui entrando numa fidelidade com Deus, que eu fui vendo o que Deus fez na minha vida. Porque por mim, eu continuava bebendo, eu continuava fumando, eu continuava traficando, eu continuava no crime. Mas eu não tive condição de fazer isso. O senhor pode tirar o volume desse negócio aí? Alô? Pois não. Bom dia. Eu tive uma informação. É da loja Campineira? Sim. Então, é sobre um uniforme diácono. Ah, tá. Você pode me ligar daqui uns meia hora para mim te dar a atenção que você merece? Tudo bem. Tá ok. Obrigado, tá?
Até mesmo, pastor Mar, eu não desligo e eu não cancelo uma ligação, porque nós trabalhamos, você sabe disso, com um pessoal aí que é uma linha muito tênue. Às vezes é uma pessoa que está querendo suicidar, às vezes é uma mãe que está precisando, às vezes é alguém querendo uma internação, tudo mais. Por isso que eu não desligo o telefone. E eu atendo as ligações. Tá justificado. E nessa... Quando que veio mesmo a engrenar o ministério mesmo? Porque as pessoas já não acreditavam mais no senhor, né? Como que foi Não, isso? ninguém até hoje não acredita, pastor Mar. Até hoje não acredita. Tem gente que está esperando eu cair uma hora para outra. Tem gente que você acha que vai cair ainda? Tem gente que está esperando eu dar um mi. Rubem, como é que tá aí as... Só o pastor Rogério entrou agora. Pastor Rogério. O Rogério eu também fui alcoólatra, pastor. Foi o pior momento da minha vida. Eu vi pela tua cara, viu? Eu vi que... É a Silvia? Ela, não é ele? Não, aqui é ele, não é? Oh, meu Deus do céu, hein? Já tomou umas também? É forte. Você falou que viu pela cara. Como que é esse negócio? É porque a gente conhece. Pastor irmão, olha aqui. Se o senhor vê uma pessoa que tem tendência homossexual, você percebe ou não percebe? Percebe, né? Percebe. A pessoa pode estar de barba. De barba. É. Mas tem um... Mas qual que o senhor pede vai fazer o quê? Cantar a música da chuva. Da chuva. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Né? Se é homem, como é que canta? Chove, Chove, chuva. É firme, a mão é firme. Ô pastor Elmar, o senhor está falando uma situação aí que a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Eu sou assim, apaixonado mesmo por esses pastores. Pastor Erval foi me ver na cadeia. Que benção, hein? Pastor Erval entrou dentro do segundo DP, quando eu estava lá no segundo DP ainda, foi me visitar lá. Pastor Carlos Gama também esteve comigo, tentou me ajudar. Pastor Carlos Gama tentou me ajudar, tá? Quando estava no Vila União mesmo, tá? E são pessoas assim, igual eu falei, né? O pastor Edivaldo, tá? São pessoas assim que... Mas eu não queria. Pastor Samuel também. Pastor Samuel, tá? Pastor Samuel, o dia que eu fui preso, né, da última prisão, eu era presidente do grupo missionário de homens quando eu fui preso. Meu Deus, como que é essa história? Eu era professor da escola bíblica. Professor da escola bíblica, Isso. presidente do grupo de homens e foi preso. Cana. Meu Deus do céu. Porque, como eu disse pro senhor, esse negócio pra mim, eu não tinha, pra mim era como se fosse uma lavagem cerebral. E um dia eu falei, eu vou chapar tanto que esse negócio de crente vai acabar comigo, vai sair da minha vida, que é impossível que eu vou ser crente. E foi nessa que eu rodei. E o bom com essas passagens, hoje consegue entender mais um certo tipo de pessoas. Não, eu consigo entender, eu sei que vai dar certo. Tem pessoas que dá trabalho. Dá trabalho, eu sei que vai dar certo. Eu sei, sabe por quê, pastor? Mas eu conheço Deus, não de falar, mas de andar com Ele. Eu não sou teólogo. Eu vivo o Evangelho. Tanto é que, o que eu falo para o senhor, se eu ver, a gente está caminhando junto aí, e só sabe, uma boa parte do pessoal que está com nós, o que nós fazemos. Né? Hoje mesmo, daqui a pouco nós vamos levar uma pessoa para a clínica. Tem pessoas, tem pastores, até pastores que não acreditam na recuperação de um adicto, né? Não acredita, por causa... Você sabe quem não acredita? A pessoa que não acredita em outra pessoa, na verdade, ela não acredita nela. Porque... a gente vê ainda aquela passagem do samaritano lá, de o sacerdote passando ao largo, né? Isso. Esse é o caso. Caso de reincidente. O cara às vezes já ajudou 2, 3 vezes, a hora que vê, passa e leva, isso não tem mais jeito, não. Isso. Chega um sentimento que não tem mais jeito. Exatamente. São pessoas assim, né? Às vezes a pessoa ela não consegue... porque o que Cristo nos dá é essa condição de saber que dá para mudar a história de uma pessoa, de qualquer pessoa. Você que está ouvindo aí, ó, você tem mudança, você tem esperança. Há uma esperança para você aqui, pastor Laércio, que caiu. Quantas vezes essas ida e vinda, cai e levanta? Várias vezes, hein? Várias vezes. Toma um atrás do outro. Olhar e falar, esse negão não tem mais jeito. Não tem mais jeito, já era.
Eu, graças a Deus, eu não te conheci nesses cai, levanta. Eu já conheci o senhor firme. Já me conheceu, desde que eu já. conheci, o senhor continua firme. Isso, exatamente. Já peguei uma ascensão. Já é porque época... essa conversa, essa situação. Como eu disse pro senhor, pastor, as coisas foram andando, né? As coisas foram andando. E nisso tudo, a mão da minha esposa é essencial, sabe? Pastora Neide sempre firme, o Rubem sempre tá pedindo ali. a palavra aí. Lê o comentário aqui do pastor Rogério Maciel, fala assim, ó: Deus te abençoe, amado, fazendo o que ninguém faz para viver o que ninguém viveu. Cê é fogo, abraço. Tá ligado, Rogério? Rogério é grande, viu? Pastora Neide fala aqui, ó: saudoso pastor Siles Bacaro. Siles Bácaro. Bácaro. O pastor Siles Bácaro, finado, Silão, ele foi testemunha de defesa meu. Mentiu lá? Não, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Por quê? Ele foi testemunho de defesa porque o juiz, em uma das condenações minha, o juiz pediu. Aí eu já estava na igreja. E eles foram falar que eu participava de uma igreja. Tá? Então o pastor Siles foi lá para. Ele e pastor Samuel foram testemunha minha como meus pastores. O pastor Samuel era meu pastor. E o pastor Samuel foi falar: não, esse delinquente aí, ele é o presidente de homens. Da... Inclusive ele é presidente de homens. Inclusive ele dá aula, ele que dá aula pros meninos, né? E o pastor Omar, você acha que essa queda sua prejudicou Só algumas pessoas? aqui. Né? Olha lá, deixa eu... Andréa Queiroz fala: Deus é tremendo. Glória a Deus por essas pessoas que ainda investem nas pessoas que muito não acreditavam mais. Andréa Queiroz. E Idefonso Chamorro chegou aqui agora. Ô, Chamorro. Vai vir ou não vai, pastor? O Chamorro tá procurando uma data lá com o serviço dele para vir. Chamorro. Mas ele vai estar aí com a gente aí, pra glória de Deus. Eu às vezes eu vejo uma situação igual o Idefonso Chamorro, sabe? E eu não tinha, eu era o único para estar, o último para estar aqui. Porque a história igual esse rapaz tem, sabe, de vida, de superação, a linhagem dele, né? É uma linhagem real, né? Real na quadrangular, e eu sou plebeu. Sangue azul. Eu sou plebeu aqui. Eu sou plebeu. Então, esses caras, o pai dele, sabe? Essas famílias que têm mantido esse evangelho e dado condição para nós, plebeus, né? Entrarmos e estarmos nessa condição. E é dessa forma mesmo. Pastor Lércio, o senhor tem uma história engraçada que era presidente de grupo de homens, cuidava de pessoas, de repente o senhor vai preso. E quando o senhor está indo no camburão assim, tem um ônibus que vai atrás. Isso. Foi um pessoal da igreja que eu preso ali. Meu filho fala, é o primogênito. Esse é o primogênito. Esse é o primogênito. Esse aí que... a polêmica, o outro já olhou pra ele assim. O outro já falou, vamos ter um prato, eu tenho um prato. Já o prato de lentilhas. Mas eu tenho um prato preparado para ele. Pastor Mar, a viatura indo ali atrás, algemado. Hoje Deus mudou a minha história. Meu Deus, vamos falar um pouco dessa virada de jogo aí. Quando foi que começou o ministério? As pessoas começaram a confiar? Então, qual foi o esse que é o caso. O Instituto Teológico, comecei a ter contato com os pastores e os pastores começaram a cuidar de mim. Porque naturalmente o superintendente, como é que vai investir num... Não tem. O pastor Edivaldo, Edivaldo, quando eu fiz o Instituto Teológico, eu era da igreja do pastor Edivaldo Moraes. Tá? Meu pastor. E o que acontece ali? O pastor Edivaldo, ele investiu muito em mim. Só que eu dei muita mancada pro pastor Edivaldo. E ele queria mandar o senhor lá. Isso. Eu conheço a história. Ele queria mandar, mas uma das patentes, hoje, né? Uma das grandes patentes aí, que no caso era o pastor Luiz Carlos Pinto. O pastor Luiz Carlos Pinto não autorizou eu ser elevado. O Lárcio não tem nada. Lárcio não tem nada para ensinar. Né? E realmente, né, é a sabedoria do homem, né, que era o tempo, né? Hoje a gente vê que era o tempo. Talvez se eu fosse naquele, porque depois daquela eu fui preso e contestou com isso que ele falou. Que ele falou, bateu. E outra, se eu já tivesse sido elevado a obreiro
e ser um bombeiro credenciado, tivesse sido preso, ia estar complicado essa outra trajetória minha. Porque provavelmente eu seria excluído da denominação. Você vê, o senhor já tinha dirigido até o Marcondes nessa época aí, né? Não, então, o pastor Samuel, eu fazia a tarde da bênção lá no Marcondes, junto com o pastor Odair. E o pastor Odair, né, já era policial, né? O pastor Odair né, trabalhando, não é policial, né? É policial. Policial. E o pastor Odair teve uma vez que ele falou, porque a gente foi sempre dinâmico, né? Eu sempre fui ter essa condição de envolver através, né? Porque eu creio no evangelho. E o pastor Odair falou para mim uma vez, o pastor Samuel pôs você aqui para te dar a minha igreja. Porque ele pensava que o pastor Odair sempre foi mais reservado, né? E eu já era mais explosivo. E a tarde da bênção, o pessoal ia bastante na tarde da bênção. E pedia para mim ir para a igreja à noite. E eu falei para ele não, que a igreja era dele, que eu não ia fazer isso. E hoje trato, e sempre quando vamos, ele conta essa história. Porque eu falei sem ter conhecimento. Mas uma coisa, pastor, eu era mentiroso, safado, sem vergonha quando eu estava fora. Quando eu entrei para Cristo, mudou minha história. Mudou a história, né? Mudou. E quando que... Eu não dei mancada com crime, ia dar mancada com Deus. E quem foi os homens que confiaram aí também? Isso é bom em falar, é importante falar. Aqueles que mandaram mesmo, que resolveram investir. Então, quem investiu mesmo foi o pastor Edivaldo, pastor Valdeir, tá? Pastor Valdeir, mas o pastor Valdeir não me enviava ainda porque vinham os conselhos, né? Falava, você esse negão aí, eu era área de risco, eu era risco, tá? Deus teve que fazer toda uma situação para mudar a história. Vem o pastor Edivaldo Rosa. E eu fui, porque eu sempre fui fiel com os meus pastores, tá? E eu era escudeiro do pastor Edivaldo Rosa, assim, eu sempre fui fiel. Tanto é que hoje eu tenho pessoas como você ao meu lado que são fiel comigo. Plantou, né? Plantou. Eu sempre fui fiel. E o pastor Edivaldo Rosa que me enviou para ser obreiro credenciado. No superintendente também, que já não conhecia a sua história. Que já não conhecia a minha história, que já era o superintendente, que já é o pastor Celso. Que já não tinha essa situação, a ressalva saber que eu poderia dar uma mancada. E aí me enviaram, e foi quando nós abrimos ali o Jardim Uruguai, a primeira igreja, né, o Jardim Uruguai, e eu não queria ser pastor, mas o pastor Edivaldo foi, e estamos aqui até hoje. Já deu tempo aí, Rô? É 2 partes essa entrevista nossa, hein? 1h10. Isso. 1h10. Tá. Então depois nós vamos continuar falando Tem intervalo aí para passar, Rô? Meu Deus, hein? Difícil, hein? É difícil esse rapaz. Meu. A gente falou que vocês foram com o pastor Luiz Ramos ainda. Ah, tá. Quando nós fomos para ser levado, era o pastor Luiz Ramos, que também é uma pessoa assim que de muita influência na minha vida. O pastor Luiz Ramos também investiu em mim. Pastor Luiz Ramos. O senhor foi muito bem investido, né? Os pastores. Os pastores, eles. É que eu decepcionava os pastores, né? Eu pisava na bola. Chegava uma hora que decepcionava, pisava na bola. Chegou uma hora eu escorregava. Meu Deus. E conta assim uma história assim do escorregão. Eu vou lembrar o senhor. O pastor Edivaldo. Na época parece que ele. Carteiro, né? Ele entregando carta assim ali no Oziel ali, ele viu um Opala. Ele viu um Opala, mas não é possível que esse Opala parece que do Laércio. Exatamente, foi numa dessas aí, umas desviadas dessa, né? E eu estava ali no Oziel, que eu conhecia um pessoal ali, né? Finado Dema. Todo mundo que eu falo é finado, né? Finado Dema, ele traficava ali, ele tinha plantado maconha lá, e eu fui lá evangelizar o Finado Dema e fiquei pra lá a noite toda, né? E a gente ficou ali e ele falou interessante, ele falou pra mim, né? Eu fui lá evangelizar ele mesmo. E o Dema, ele tinha parte com o cão, viu? Que o sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou, não, pode pregar aí, Laércio e tal. Aí eu falando pra ele a respeito de Cristo, ele falou, peraí, Laércio, eu tô aqui, ó, um tabete assim, ó. Ele falou, ó, chegou essa cocaína aqui pra mim, faz quanto tempo que você não usa? Eu falei, ó, faz bastante tempo.
Ele falou, então, eu já estou usando direto, eu nem sei se é boa ou se é ruim. Mas você que não usa há muito tempo, só dá uma... põe na língua para ver se amortece. Tá? Para ver o grau dela. Só pra ver se é fera. Aí eu fui e pus um pouquinho na língua para... amorteceu eu inteiro. Amorteceu tanto que eu nem saí mais de lá. Aí eu já dei prejuízo já. E foi numa dessa que eu fiquei perdido para lá e o pastor Edivaldo passou lá e me viu lá. E meu pastor me viu ali naquela situação ali, mas me apoiou assim, sabe, me deu força, não veio me condenar, né? Até mesmo, né, que o pastor Edivaldo também, né, ele tinha também, né, o passado dele também. Então também eu já sabia dos... que... Também não foi fácil também, não foi né? fácil também, né? Então, mas me apoiou e aí a gente continuou. Então, nós estamos nessa é muita coisa para fazer. Agora é a hora da gente começar a construir. O pastor Laércio na igreja agora, Pauliceia, chegou aqui, já tinha passado vários pastores, mas nós vamos deixar para uma outra parte, para uma outra época. Quero falar da política, quero falar da superintendência. E eu falo tudo. tudo. O que o senhor acha eu aí falo tudo. De superintendência aí? Eu quero saber o que o senhor acha da política aí. Isso. Nós temos aí, então, é o senhor que vê. Eu estou aqui ao seu dispor, eu sou o seu servo. Tem tempo ainda ou como é que é? Mas então já quer zerar? Para? Como é que é o negócio? Deixa para a próxima. Nós vamos já, na próxima, nós vamos estar iniciando aí, reconstruindo o pastor Laércio agora, já com a credibilidade, sai ali do Uruguai e vem para... Isso, com o pastor Celso Heraldo, né, que faz o convite para a gente, porque na verdade a igreja aqui no Pauliceia, ela estava numa situação muito crítica. Muito crítica, tá? né? Muito crítica e tal, e ele fez um convite pra gente, e alguns pastores falaram que aqui era a igreja de acabar com o ministério, né? Mas a gente veio aqui para mudar a história, eu tô aqui, mas é o povo, aqui não é eu, o pastor, o pastor, o povo daqui é demais, cara, os irmãos, as irmãs, pô, o pessoal é demais, esse pessoal mas aqui já era guerreiro. Demais que os outros pastores também, ou era de menos que os outros pastores? Então, aí eu vi, né, essa situação aí, o povo povo Quantos rico, pastores povo passou próximo. antes aqui? 13. 13? Eu sou o 14º aqui. 14º. Isso. Aqui já morreu, acho que já morreu uns 3, 4 pastores aqui, já morreram. Meu Deus, o senhor não me avisou isso antes. Eu sou o 14º, sou o 15º. Aí o senhor tinha que ter me avisado isso Então, antes de vir pra cá. Mas eu vim aqui para passar a vez. Vai que... Vai, né? Eu falo, ó, está aqui o meu pastor auxiliar. Olha né? que o homem da foice. Passa a vez, né? Ó. Louvado seja Deus. Leva outro, né? Então, muito bem, então nós vamos ficar por aqui, Rubem. Vamos ficar por aqui e depois nós vamos voltar a essa outra parte da entrevista. Heróis da fé. Para você ver que existem pessoas que são heróis da fé. Tá eu quero falar uma coisinha ainda, pastor. Pode falar, o senhor tem direito. Pode falar, hein? Eu quero falar uma coisa também, ainda. Tem muita gente aí, da nossa igreja mesmo, que estão desviados. Tá? Tem muita gente aí que é desacreditado por erros que cometeram. Mas a nossa condição como pastores, como evangélicos, né, é acreditar nas pessoas. Mesmo que nós sejamos decepcionados por essas pessoas. É acreditar. Então eu quero deixar aqui aberto, daqui a pouco, pastor Mar, nós vamos estar levando um moço de uma das nossas igrejas, tá? Não é nem da nossa, de uma das nossas igrejas, nós estamos levando ele para uma clínica de recuperação. E você que tem aí alguém na tua família, a qual já esteve, alguém que precisa, está desacreditado, liga pra gente, vem aqui na rua Silvio Rizardo, número 528, aqui no Jardim Campos Elíseos. Nós estamos o dia todo aqui. Nós levamos, eu levo. Se eu não levar, o pastor Iomar leva essa pessoa aí para uma clínica. E eu não vou cobrar nada da tua família. Você não vai ter que pagar nada. Porque um dia investiram em mim. E hoje eu invisto nas pessoas. Hoje eu invisto nos outros. O que fizeram por mim, eu faço pelas pessoas. Até mesmo, pastor Iomar. Porque tem gente que acha
que igual o pastor, né, tudo mais, não investe. Deus, ele nos dá a condição para nós investir na vida dos outros. Louvado seja Deus. Tá? Então, você aí que precisa, dá um alô na gente, a gente vai levar ele para uma clínica aí. Para ficar quanto tempo, pastor, irmão? Ficar um ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Pastor Laércio, para encerrar. Do seu lado aí tem um copo aí, é de refrigerante, parece um copo de chopp. O que é esse negócio aí, pastor? Do teu lado do aí. meu lado, deixa eu ver isso aqui. Então, ô pastor, mas o senhor tá de brincadeira no negócio, pastor? O negócio é sério, o senhor tá de kkk. Que é isso aí, pastor? O senhor tá de kkk, isso aí é o cenário que o Rubem fez aí, né? Mas é desse jeito, se eu começar de brincadeira, eu vou embora. Olha aí. Eu vou embora. Né? Vamos ficar de pé um pouco. Ficar de pé um pouco. É isso aí, pastor Laércio. Bom essa entrevista aí. Quero dizer pro senhor que estou muito feliz aqui. Vamos segurar aqui o quadro Herói da Fé. Fica de um lado aqui que eu vou ficar do outro. Vamos. Cadê? Aonde a câmera? Não, tá aqui então. Eu tô indo pra onde? Porque eu tô querendo. Aqui, ó. Segura aí o quadro Heróis da Fé. Tá? Você vai ser o próximo herói da fé, tá? Olha lá, ele não consegue fazer o... Eu tô ele parado aqui, ó. Tá? E vai ser um prazer ter você aqui conosco, né? Para poder estar fazendo aqui. É desse jeito. É isso aí. Tchau. Que Deus abençoe. Passe já convosco. Fui!